Handicap? Que isso? Eu queria estar apostando em futebol, vendo essas palavras estranhas. Pois é, um dos mercados mais seguros e mais tradicionais das apostas em futebol é justamente o mercado da desvantagem, que é quando você equilibra na marra um jogo que vai começar desequilibrado. Então aí, antes de tudo, já segue o nosso canal, deixa aquele likezinho para ajudar a gente, compartilha com seus amigos e segue a gente lá nas nossas redes sociais. Handicap significa desvantagem. É um tipo de jogada que você usa para colocar uma desvantagem num jogo que está muito desproporcional. Você pega lá o Paris Saint-Germain, vai enfrentar um timico de quinta e aquele jogo é para ser 6-0. Se você vai apostar no Paris Saint-Germain, a casa vai pagar muito pouco para você. Você vai colocar lá R$100 para no final você ganhar R$1, R$2 de lucro. Só que se você colocar no handicap -2 para o Paris Saint-Germain, ele vai entrar no jogo já perdendo de 2-0. Ou seja, a casa já vai te pagar mais. Porque se o Paris Saint-Germain entrar naquele jogo e decidir jogar na maciotinha, ganhar com um golzinho, 2 golzinhos, você perde. E muitas vezes isso acontece. Você vê um jogo recente que teve de Brasil contra Gana. Brasil entrou no jogo, fez 3 gols logo de cara, depois parou de jogar. Tá bom, para que humilhar o adversário? Vamos na maciota. Não jogou o que poderia ter jogado, fez os 3-0 ali no começo do jogo, manteve até o final só tocando a bola para um lado, tocando para o outro, e já era. Se você tivesse entrado lá no handicap -3, quando bateu 3-0, você já estaria praticamente comemorando a sua vitória, feliz da vida, e o time vai lá e tira o pé. Você coloca um risco num resultado que seria óbvio. Porque esse mesmo jogo de Brasil contra Gana, você apostando só no Brasil, a casa te pagaria muito pouco. Então o handicap ele serve para isso, para você criar equilíbrio onde há o desequilíbrio. Você pega a vantagem que um time tem, você tira um pouco dessa vantagem e passa para o outro time para equilibrar aquele jogo, e a partir do momento do equilíbrio, você tem um negócio mais fácil de se jogar. Você consegue ter um resultado diferente do que seria o jogo em si, mudando essa quantidade de gols para um lado e para o outro. Tá complicado? Tá confuso? É porque é confuso, porque nós temos agora esse videozinho para deixar super simples para você. Dentre os tipos de handicap, tem 2 que são mais famosos. O asiático, que é o preferido da galera, e tem também o europeu. O asiático funciona da seguinte maneira, resumidamente. Você faz a aposta dele, se for acima você ganha, se for abaixo você perde, se bater exato na aposta, você tem o dinheiro de volta. Já o europeu, ele tem os 3. Ele tem handicap de empate, de vitória e de derrota. Ele não tem a opção da devolução do dinheiro como o asiático. Falando do asiático agora, vamos agora a um exemplo dele. Então, um exemplo de handicap asiático, como que ele funciona? Imagina assim que você entra em um jogo com handicap +2. Você entra nesse jogo já com uma vantagem de 2 gols em relação ao outro time. Se você entrou com essa vantagem de 2 gols, para você perder essa aposta, esse time vai ter que perder com mais de 3 gols de diferença. Para a casa de aposta permitir que você faça uma aposta desse nível, é um jogo que seria extremamente desequilibrado. É um jogo que a casa de aposta já espera que ele vai ser uns 3-0 para o outro time. Nesse caso que você entrou com a aposta de +2, é como se o seu time começasse ganhando de 2-0 do outro time. E nesse caso, se o jogo terminar 2-0 para o outro, é empate. No handicap asiático, quando tem empate, ou seja, quando o outro time fez até o tanto de gols que você colocou no máximo do handicap, você tem o dinheiro de volta. Ou seja, se deu zebra e o time que você apostou no handicap aí ganhou, você ganha. Se empatou 0-0, 1-1, etc., você ganha. Se o time seu perdeu de 1 gol de diferença, você ganha. Se perdeu de 2 gols de diferença nessa aposta de handicap +2, o dinheiro é devolvido, e se ele perde de mais de 3 gols de diferença, aí você perde a aposta. Você vê que é um mercado completamente seguro. Muito difícil de você conseguir perder um jogo numa condição dessa, a menos que você esteja apostando no outro time. Se, por exemplo, está no jogo do Real Madrid, que você tem certeza que vai ser goleada, e você quer apostar ganhando um pouco mais, você faz o Real Madrid começar com -2 gols. Então você coloca o handicap -2 para o Real Madrid.
Ou seja, ele vai ter que ganhar de 3 gols ou mais de diferença para você poder ganhar a aposta, ou então de 2 gols de diferença para poder ter o dinheiro de volta cancelando a aposta. Em relação ao handicap europeu, ele funciona detalhadamente dessa maneira. Imagina que você faz uma aposta lá, handicap mais 2 na vitória. Porém, o jogo terminou com os dois no empate. Você não tem esse dinheiro de volta, foi empate e você perdeu. Igual uma aposta no time normal. Se você apostou que o time vai ganhar e foi empate, você perde a aposta, a menos que seja hipótese dupla, que nesse mercado mais próximo que chega disso é o handicap asiático. Nesse mercado não. Ao passo que no asiático, se você apostou no handicap mais 1 e o jogo terminou 1-0 contra o seu time e você tem o dinheiro de volta, nesse não. Se você apostou no handicap mais 1 e perdeu de 1-0 e foi empate, você perdeu. Porém, se você tiver apostado no handicap de empate mais 1 e teve esse 1-0 e bateu como se fosse 1-1 por causa dessa desvantagem, aí você ganha a aposta. Então você pode apostar que esse jogo vai terminar empatado, mas com essa diferença de 2 gols, ou de 1 gol, ou de quanto você quiser. Que na realidade esse empate vai ser 1-0, 2-0, 3-0, o inversamente proporcional ao que você apostou no handicap. É um mercado que é complicadinho de entender, porque são muitos conceitos de matemática, de número para cá, número para lá, mas rapidão você pega ele. E aí, gostou do vídeo? Valorizando o nosso canal, a gente passando esse monte de informação maneira, esse monte de informação correta, te ensinando a jogar direitinho sem cobrar nada por isso. Dá aquela ajudinha também, deixa um likezinho aí. E acompanha nosso canal que logo logo vão ter vídeos cada vez melhores.